Tudo bem? Vamos que vamos? Vamos que vamos. E olha, a gente tem muita coisa boa na Patrulha do Consumidor, viu? Olha, a gente começa com a história do volante. Pois é, exatamente. Olha, pera um pouquinho. Você que está em casa, todo o Brasil, preste atenção nessa história. Te juro, é um caso que você nunca viu. Você não viu na Patrulha em nenhum lugar essa história. Você vai ver pela primeira vez hoje. Preste atenção. Imagina o seguinte, você dirigindo o seu carro pela rua, de repente o volante cai no seu colo. Pera aí. O volante do carro. A pessoa está dirigindo. Exatamente. O volante, que é necessário para a sua segurança manter o carro numa linha, cai no colo. Cai no colo. E aí, o que você faz? Como é que você se vira numa situação como essa? Mas aconteceu com o consumidor. E ele procurou a patrulha e veio reclamar. Esse o é o carro carro? é esse, esse carro aqui. Deixa a 2018. Um carro 2018. Não é um Novo, carro antigo. praticamente. É, 2018 praticamente é um carro novo. Olha só, olha lá o volante, olha a peça do volante, soltou, o volante ficou pendurado no colo do motorista e o motorista quase sofreu um acidente. Vamos ver a reportagem? Vamos. A Patrulha do Consumidor está chegando no Jardim Etelvina, em Guaianá, zona leste da cidade de São Paulo, para atender o pedido de socorro do Éder e da Fabiana. O problema todo é esse carro aqui, ó, que eles compraram da Unidas. A Unidas, você sabe, é uma locadora. Depois que eles usam o carro durante um período, eles põem para venda no mercado. E esse carro é um carro seminovo, 2018, só que cheio de problemas, não é verdade? Cheio. Com quantos mil quilômetros vocês compraram o carro, você lembra, Éder? 32. 32 mil. 32 mil. É um carro que não está muito rodado. Mas olha só, a compra foi feita no dia 7/3/2019. Além de todos os problemas que o carro teve, o último foi esse que vocês vão ver agora. Eu falei pra eles, eu tenho um carro velho e nunca me quebrou o volante. Meu, 1 ano com carro, sério. Aí quebrou essa solda e quebrou a de lá de dentro também. Tem outra que segura o varão lá embaixo. Quebrou também? Quebrou outro parafuso. Por isso. Como vocês puderam ver, o volante ficou na mão do Éder. Éder, você tomou um susto. Muito susto. É? Muito. Aí ele cedeu de vez, Caiu no teu colo. caiu no colo na cintura do joelho, mais ou menos. E vocês perto do estavam joelho. levando quem pro médico? Minha mãe. Sua mãe. Minha mãe. E ela precisava chegar no médico. E você com o volante no colo. Isso. E aí? Aí teve que encostar o carro porque deu susto pra não bater, não fazer, causar o acidente. Teve que Você encostar. estava andando devagar? Tava devagar, tava Foi no, uma sorte, né? uns 40, 20 para 40 na via. E foi um susto, foi susto e sorte, né? Aí encostamos e... Aí vocês levaram o carro para concessionária. Isso, Quanto ficou o orçamento? É isso aqui? esse é o papel. Olha só. O orçamento ficou em R$ 3.921. Foi feito numa concessionária autorizada, Destaque Frense Distribuidora de Veículos Limitada, que fica em Mogi das Cruzes, aqui perto. E eles disseram que era R$ 3.921,55. Vocês entraram em contato com a Unidas, o que a Unidas falou para vocês? Que não vai pagar isso. Não vai pagar? Não. Por quê? Porque isso é manutenção nossa, não é deles. Manutenção seria deles se nós não tivéssemos um defeito escondido, um vício oculto, né? Eu tento facilitar para você entender o que significa. Me dá o Código de Defesa do Consumidor, segura aqui para mim. Eu vou mostrar para vocês o que ocorre com relação à garantia, né? O artigo 26 é que fala da garantia. Diz o seguinte, ó. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias se tratando de fornecimento de serviço ou de produtos duráveis. Então, toda vez que você compra um veículo usado, você tem 90 dias de garantia, que é uma garantia legal, desde que aquele que esteja vendendo faça daquilo o seu negócio. Então, a Unidas é uma locadora de carros, correto? Só que quando ela não quer mais os veículos, ou seja, quando deu tempo de utilização para a locação, o que eles fazem? Eles vendem o veículo. Então, esse é o negócio deles. Comprar veículos, usar para locação e depois vender os veículos. Se vendem os veículos nessas condições, tem que dar os 90 dias de garantia. Diferentemente de uma pessoa
que vende o carro para outra pessoa. Por exemplo, eu compro um carro para mim e aí o Éder está precisando comprar um carro, eu fiquei com o carro 2 anos, pessoa física, vendi o carro para ele, é uma relação civil. Quando existe um negócio, quando existe um fornecedor e um consumidor final, que é o caso deles, aí existe uma relação de consumo. Havendo uma relação de consumo, tem que se amparar no Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, o Código diz o seguinte, ó, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, qual foi o momento? O momento foi quando caiu no colo. E como é que está caracterizado esse vício oculto, ou esse defeito escondido? Aqui, ó, nessa peça. Essa peça aqui mostra que anteriormente o carro teve o mesmo problema e a peça foi soldada. Deveria ter sido trocada, porque peça de volante não é só essa, tem mais uma, né? Peça de volante não se solda, se troca. Isso daqui a gente chama de gambiarra, popularmente chamando, né? Popularmente falando, gambiarra, coisa mal feita, né? Coisa que não se deveria fazer. Mas tem aqueles mecânicos, digamos assim, de plantão, aqueles mau fornecedores de serviço, aqueles que não têm responsabilidade nenhuma para com ninguém, porque soldar uma peça de um volante é querer, né, fazer com que a pessoa que estiver dirigindo esse carro sofra um acidente. Graças a Deus eles estavam devagar, porque se estivessem com velocidade, com certeza absoluta essa história talvez eu nem estaria contando. Por isso, existe um defeito aí, um vício oculto. Esse vício traz de volta a garantia, porque eles sabiam, a locadora ou quem locou esse carro durante o tempo que estava usando fez essa gambiarra. Então, se existe um defeito, e mesmo que o fornecedor não tenha conhecimento do defeito, ainda assim ele responde. Então diz aqui, olha, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor determina: os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. Então, é um produto durável e está inadequado para o consumo porque foi soldado. Se foi soldado, existe um vício. E esse vício, mais cedo ou mais tarde, apareceria. Diante disso, está aqui o carro, deixa eu mostrar para vocês. Olha a situação do volante. Eu vou sentar aqui e vou mostrar para vocês. Ó, ele está amarrado, ó, está amarrado com arame, para que ele fique aqui, para que ele não caia. Só para isso. Ele está solto, totalmente solto. Vê se tem condições. E ainda, a Unidas diz o seguinte, ó, não vou mexer, isso é um problema de manutenção. Manutenção seria, sim, se tivesse quebrado pela primeira vez. Aí seria uma questão de manutenção. Agora, o veículo já teve problema anteriormente e para não gastar dinheiro, o mecânico que fez o serviço soldou. Vamos considerar que esse cara é um desajuizado, só que isso tem um custo caro, porque se de fato tivesse acontecido um acidente grave, a Unidas ia ter que pagar uma indenização que não tem tamanho. Eles não estão querendo nada disso. O que eles querem é o conserto do veículo. Considerando o seguinte, esse carro começou a ter problema logo no primeiro mês. Aí eles mandaram na oficina mecânica do Mineirinho, que fez troca de algumas peças, mas não o que tinha sido aconselhado pela concessionária. Eram várias peças, amortecedor da suspensão, bandeja da suspensão, sistema de suspensão, a bandeja do outro lado, disco de freio, pastilhas de freio, né? 4 pneus. O serviço todo estaria em R$ 4.332,12 e eles só autorizaram isso aqui, ó. 2 pneus
amortecedor dianteiro, um kit de amortecedor traseiro, uma trava do para-barro e uma unidade para-barro. Deixaram o carro pela metade. Depois disso o carro deu problema. Foi o ar-condicionado. O ar-condicionado. Aí, A Mineirinho. levaram quantas vezes lá no Mineirinho? Se a gente for contar, a metade do ano inteiro. De 15 em 15 dias. 15 dias. Um dia eles se cansaram, levaram num outro local para consertar o ar e pagaram do bolso dele. Gastaram quanto? 820. Isso dentro do prazo de garantia. 820 reais. 820 reais. Aí pegaram o recibo, que esse fornecedor também não quis entregar uma nota fiscal, e nota fiscal é obrigatória, eles não sabiam. Aí a Unidas não quis pagar porque não tinha nota fiscal. Então eles deixaram para lá, só que agora já é demais. O volante cair no colo por uma peça soldada, né, passou da conta, né? Bem mais. Vamos até lá? Vamos? Então vamos lá. Nós estamos chegando agora na estrada Itaquera-Guaianazes. Alguns dias depois da primeira fase dessa reportagem, porque eu solicitei a Fabiana que levasse o veículo até uma concessionária para que fosse feito um diagnóstico. E o diagnóstico está aqui, olha. Conforme falamos por telefone agora há pouco, verificamos que a solda existente na coluna de direção ocasionou a queda do volante. Ciente da sua compreensão, aguardo o retorno concessionária da marca, né? E aí a gente tem noção de que, por conta de terem soldado essa peça, e quem comprou o carro foi a Unidas, comprou 0 km, olha só. A peça está soldada, né? Aqui mostra a solda, não só nessa peça como no volante. Eles já sabiam que existia esse problema, né? Sabiam que isso podia criar um risco à segurança das pessoas, mesmo assim soldaram e venderam o carro como seminovo. Vamos lá, que é aqui Unidas, dá licença. Vamos conversar com alguém aqui. Quem é da Unidas aqui? Por gentileza, você chama o gerente, o responsável pela empresa, para falar com a gente, por favor? O Éder está chegando agora com o carro. Pode deixar aí, Éder. Deixa aí. Vamos conversar com eles aí. Pode desligar o carro. Eu pedi para que o Éder trouxesse o carro, para que eles possam ficar com o carro e resolver o problema, não? Vai, tudo bem? Bem. Sua graça? Abimael. Abimael, você conhece a Fabiana? Você lembra? Comprou esse carro aqui, ó. Esse Renault. Vendedor Robson. Certo. Com o Robson. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Esse carro foi comprado 0 km pela Unidas, né? Certo. E aí foi vendido para eles o ano passado. Que data foi? Dia 5 e eu peguei dia 15 do 3 de 2019. 15 de 3 de 2019. Peguei. Ocorre que ele teve alguns problemas, vocês deram assistência técnica, foram resolvidos os problemas, mas depois que terminou a garantia, olha o que aconteceu com o volante. Ele caiu. Agora, sabe por que ele caiu? Porque ele já tinha caído antes e soldaram a peça, ó. Tá vendo a peça soldada? Aí eu pedi para que uma autorizada da marca Renault fizesse um documento dizendo que caiu o volante por causa da peça soldada. Isso chama-se pela lei vício oculto. Me dá o Código de Defesa do Consumidor, segura aqui que eu vou mostrar. Aqui, ó, no artigo 26 tem, ó, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, caduca em 90 dias, que é a garantia, tá? É a decadência da prescrição. 90 dias se tratando de fornecimento de serviço ou de produtos duráveis. O carro é um produto durável, então é 90 dias. Tratando-se de vício oculto, um defeito escondido, que eu não acredito que a direção da Unidas tivesse conhecimento de que teriam soldado uma peça do volante, porque imagina o risco que eles sofreram, né? Se o carro não estivesse andando a 20, 30 por hora, né? Eles podiam ter morrido com esse carro, né? Então eu não acredito, eu acho que isso foi coisa da oficina sem
sem conhecimento da direção. Mas olha, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, a partir do momento que se tomou conhecimento de que tinha um defeito, né, volta a valer a garantia. Então, nós fizemos o carro aqui, eu tenho certeza que a Unidas é uma empresa séria, né? Certeza. Né? E pelo tamanho da empresa, como locadora e inclusive vendendo veículos depois que eles já não são mais utilizados para locação, vocês vão resolver o problema dela e, apesar de terem dito para ela que não, né? Não, já ligaram. Porque o pessoal do saque talvez não tenha conhecimento do que está acontecendo e aí disseram para ela, olha, acabou a garantia, isso é uma questão de manutenção do veículo, seria de manutenção do veículo se não tivesse uma solda, certo? Se não tivessem soldado e tivesse quebrado, a gente podia dizer com o desgaste do veículo, etc e tal, aí não teria garantia. A Renault, até no primeiro momento, se propôs a trocar a peça para ela. Mas depois, quando eles viram a solda, eles disseram, não. Não foi isso? Foi isso. Não, isso daí é um problema da Unidas. Unidas. Soldaram a peça, agora é o problema deles. Quer dizer, algo que eu não tinha conhecimento, mas vamos lá, qual que é... A senhora quer que conserte o carro, é isso? Exatamente isso. Tranquilo. Tranquilo? Tá consertado. Então, vocês arrumam o carro, eles deixam o carro aí pra vocês arrumam o carro, depois a gente volta aqui pra pegar o carro e dar parabéns pra vocês e mostrar que vocês resolveram o Deixa o problema. documento do carro certinho aqui, a gente vai dar andamento na garantia, pode ficar tranquilo. Né? Então, olha, isso aqui é o documento, se você quiser, dar sinal, mostrando que o carro, né? Isso aqui foi o orçamento que eles fizeram, que também você pode ficar para controle de vocês e deixa o documento do carro. Cadê o documento? Aqui no caso é essa peça que não tem que ser trocada, é isso? Na verdade vocês têm que colocar o volante, né? O volante no lugar. Só tô perguntando só, calma, só tô perguntando. Só colocar o volante no lugar, prender a peça, enfim, deixar o carro em condições de... A senhora nunca me procurou pra falar disso daqui, dessa situação? Não, do volante não, porque Eu foi tô agora. ciente, com certeza, Mas se tivesse ciente daí, se eu te lembrar disso daqui, já você vai tinha estar... sido Você resolvido vai faz estar... tempo. Não, porque lembra uma vez que a gente veio aqui por causa dos pneus que estavam tudo trocado e vocês não quiseram resolver pra gente? Você lembra, né? Comigo? Com o Robson, que vocês lembram. Não, mas vocês Quando for lembram. assim, é até bom isso para dizer, olha, quando você tem algum problema, procura o gerente, procura o dono da empresa, etc. Porque às vezes o vendedor não resolve o problema. Né? Então, Talvez eu não tivesse no momento, algo assim, mas com certeza tivesse falado comigo, eu tinha já solucionado. a gente tem até no WhatsApp várias conversas que já tivemos aqui com... A senhora só tá na razão, só tô dizendo assim que eu não tô ciente, entendeu? Porque, na realidade, nem confiança no carro eu tenho mais, porque já tive vários problemas com isso daí. Mas você resolvendo... Esse é o problema, é um problema que eu tenho certeza que, né, o gerente e os diretores da empresa desconheciam. Você deve ter ido para manutenção numa oficina e quem viu achou, eu vou dar um ponto de solda aí e resolve o problema. Só que o ponto de solda, Olha o que né? aconteceu. E só por causa desse ponto de solda aqui é que a Renault não quis trocar a peça. Ia trocar de graça, inclusive, para ela. A barra toda, porque na barra da direção, ó, essa barra aí, ó, tá toda soldada. Nem Depois quando você tirar, dá pra ver aqui, inclusive, viu? Olha. Se você quiser virar o volante aqui, você já vai ver como. Olha aqui, ó. Dá pra ver ali, ó. Olha as soldas que fizeram aqui, ó. Tá vendo? Tá amarrado com o arame. Tá amarrado com o arame. Porque se você tirar o arame, ele vai cair. Mas foi só pra trazer aqui. Sim, fique em paz se você resolver, fica tranquilo. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado, viu? Obrigado. Nós voltamos Agradeço. depois pra mostrar que resolveu. Tá legal, agradeço. Ok? Tá bom assim provisoriamente? Tá? Tá bom pra Unidas provisoriamente? Tá? Tudo bom pra ambas as partes, pelo menos provisoriamente. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Olha, o Bruno estava olhando aqui na internet. Nós fizemos uma pesquisa durante a reportagem. Encontramos outros carros da mesma marca, Kwid, com o mesmo problema. Ou seja, caiu o volante no colo dos motoristas. E aí? Nós encontramos várias outras reclamações do carro. Uma pesquisa rápida, né? Em pesquisa rápida. Rapidinho. já Mas foi. especialmente a questão do volante. Então, duas situações aqui, para você que está nos acompanhando. Primeiro, existe um vício de fábrica. E isso nós vamos apurar a partir de agora, né? Eu vou colocar os órgãos de defesa do consumidor nessa história, né? O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nós vamos apurar o que tem pelo Brasil. E se de fato esse carro tem um vício de fabricação,
todas as peças de todos esses carros no Brasil inteiro terão que ser trocadas sem custo nenhum para o consumidor. Isso chama-se recall. É um recall. O que é um recall? Para você que está nos acompanhando. É a volta, né? A tradução é a volta. A volta do quê? A volta do produto na fábrica para arrumar um defeito, né? Um vício, né? Oculto. Essa é a primeira situação. A segunda é a seguinte. O carro deu esse problema? Deu. Mas alguém em alguma oficina, pode ser terceirizada ou não, da Unidas, viu que caiu o volante e resolveu soldar. Piorou a situação. Porque é o tipo da peça que ela já não se sustenta, pelo que a gente está vendo aí, porque existem outros casos. Mas é pior ainda quando aquele que vê que tem um defeito vai lá e faz um ponto de solda e coloca o carro na rua para andar de novo com o volante que já caiu anteriormente. Então, é uma situação grave. Não é só esse caso, agora nós estamos vendo. Então, nós vamos tomar outras providências e vamos trazer aqui, Bruno. Imagina, você tá louco? Freio, direção, tudo coisa que não pode falhar no carro. E na próxima vez que a gente voltar, a gente vai mostrar para vocês o que a gente achou nas redes sociais, né? No YouTube, de outros consumidores reclamando dessa peça. Mesma coisa, a mesma peça, problema no volante, abre para ver se está com defeito, descobrem que a peça está quebrada, a solda foi embora, ficou só ali o ferro com ferro. Inclusive, uma das denúncias é a mesma coisa, caiu no colo, o volante caiu no colo. E o mesmo carro. Pois é. Agora é o seguinte... E o mesmo ano, por incrível que pareça.